Durante a sessão ordinária, os vereadores aprovaram em redação final o projeto de lei que veda os órgãos de trânsito o uso de radar portátil na fiscalização de velocidade do interior de veículos em movimento ou em pé ao lado da via. Em segunda votação, a Câmara aprovou emenda e projeto de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, que institui o programa Ir de Bike, com a instalação de bicicletários no município. O projeto de lei de autoria do vereador Jens Mantal, que obriga os hospitais de Blumenau a informar aos idosos sobre o direito de manterem acompanhantes durante a internação ou em observação, também foi aprovado em segunda votação. Nos pronunciamentos, a vereadora Cristiane Loureiro destacou as recentes visitas que fez no bairro Itopava Central. Muito importante nós estarmos, enquanto vereador, vendo as demandas da comunidade e a comunidade nos procurando e sentindo essa segurança de a gente ir lá e ver os problemas deles de perto. Por isso eu fiz essa visita na região da Itopava Central e sempre que eu estou em algum bairro eu aproveito também para visitar algum serviço de saúde pública. No caso eu estive também no CEPREAD. E qual foi a constatação nessa visita? Então, o CEPREAD, ele é um órgão que faz um trabalho muito importante na cidade, mas ele precisa de um olhar humanizado. Por isso eu me coloquei também à disposição de buscar parcerias públicas-privadas, apresentar projeto para os nossos deputados, para a gente poder angariar fundos também para a defesa da causa animal. A parlamentar ainda ressaltou a importância do mutirão para a castração, inclusive no CEPREAD. É um problema muito pior ainda, por quê? Porque começa a multiplicar esses cães sem ter o cuidado necessário e muitas vezes até disseminando doenças porque não tem esse cuidado. Então a gente precisa pensar em castração, precisa pensar num cuidado de lei de proteção animal, porque o bem-estar do animal começa quando a gente tem um olhar humanizado a essa causa. O professor vereador Gilson de Souza reforçou o pedido para ampliar os horários de ônibus no município. A justificativa é o retorno às aulas. Me preocupa muito e por isso nós estivemos no CETERB conversando com o presidente e obviamente também fazendo contato entre algumas escolas que têm um número grande de alunos para que a gente organize os horários de ônibus com os horários de saída e entrada dos alunos. É extremamente importante, nós temos que reorganizar isso, nós precisamos ampliar os horários, nós precisamos voltar aos horários da normalidade, porque me causa espanto, né, esse aumento do valor da passagem. Apenas foi dado o INPC, mais 4,50, me perdoem, mas queriam 6 e pouco através da Agir, do reequilíbrio financeiro. O que é um absurdo, de certa forma, porque nós precisamos melhorar a qualidade para poder atrair estas pessoas de volta a usar o transporte público, e a gente vai questionar isso tudo. Tenho direto contato, como eu disse, com o presidente da CETERB, porque nós precisamos equacionar isso, precisamos aumentar esses horários, principalmente no pico, horário onde os alunos estão saindo, onde a população está indo trabalhar também, e esses horários de pico precisam ser remanejados, precisam ser reorganizados para que atendam a população, atendam os alunos, os professores, enfim. Nós precisamos realmente a ampliação total desses horários de ônibus. A manutenção e pavimentação de vias públicas foi o assunto do vereador Marcos da Rosa na tribuna. Nós temos cerca de 1000 ruas aqui em Blumenau que ainda não foram pavimentadas. Algumas destas ruas estão em áreas não regularizadas, mas também nós temos, por exemplo, a rua Erwin Glau, que eu mostrei no meu pronunciamento, que é rua oficial, mas tem um morro muito íngreme, e que infelizmente em cada enxurrada, em cada chuva, fica intransitável. Mas a solução definitiva para essa rua se dará quando essa rua for pavimentada. Então o município infelizmente não consegue tão rapidamente, de acordo com a vontade da população, fazer estas benfeitorias, fazer a devida pavimentação. E é por isso que eu enalteci na tribuna a necessidade de nós aumentarmos a representatividade do povo blumenauense na Câmara Estadual, aqui na Assembleia Legislativa do Estado, e também na Câmara dos Deputados, porque hoje Blumenau não tem nenhum deputado federal, e um deputado federal pode trazer cerca de 100 milhões de reais para a sua região, e mais do que isso ainda pode trazer o senador da República. E os deputados estaduais, por sua vez, podem trazer, cada um deles, cerca de 50 milhões de reais. Então nós precisamos aumentar a representatividade da nossa cidade para que, ao receber recursos, tanto do governo do estado quanto do governo federal, o município possa efetivamente pavimentar
estas ruas e levar essas benfeitorias à população. Carlos Wagner falou dos recursos aplicados no passado para a reforma do ginásio do Galegão, sem deixar a quadra com medidas oficiais. Em outro momento, o vereador alemão destacou a visita feita à nova sede da Renal Vida, no bairro Bom Retiro. A Renal Vida nem se fala, porque é uma necessidade, e sem contar assim que nós vamos ter uma melhor qualidade de atendimento para esse pessoal. Para tu ter uma ideia, hoje atende todo mundo junto. Tá? Nesse novo prédio vai ser tudo individual, vai ter um atendimento mais selecionado, com mais tranquilidade, porque é um sofrimento também fazer hemodiálise, né? Então é um jeito de estruturar e ajudar melhor, sem contar que nós vamos dobrar a capacidade, né, de atender todo esse pessoal. E quanto à parte que toca sobre a quadra pública, isso é uma vergonha, né? Blumenau, nós gastamos 2.800.000 na reforma do Galegão aquela vez e não colocamos a quadra 1 metro acima do que precisava, né? Então foi um desperdício de dinheiro público que agora nós vamos ter que pagar essa conta. Tá? Então nós já estamos sem campo de futebol para participar da nossa liga e agora sem quadra de salão, né? Então acho que nós temos que planejar melhor o nosso futuro aí.